A gente vai bloquear os comentários aqui, tá, gente? Enquanto a gente passa, depois a gente libera. Preciso que você pôs a tela. É a definição, né? É isso? Sim. Então, começando pra gente falar um pouquinho do luto primeiro, o que ele é em si, né? O luto, ele é definido como um conjunto de reações diante de uma perda. Então, diante de uma perda, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente e isso vai vir de diversas formas. Cada um vai apresentar algumas características que é bem subjetivo mesmo de cada indivíduo. Às vezes uma pessoa passa por uma perda e tem algumas reações que uma outra pessoa não vai ter. Então o luto é esse conjunto. E alguns fatores que são determinantes nessa elaboração. Um desses fatores que vai ser muito determinante na forma que a pessoa vai conseguir elaborar esse luto é o vínculo afetivo. Porque hoje, como eu comentei, devido a essa questão da pandemia, a gente às vezes conhece alguém, né, que veio a falecer por conta da Covid, e às vezes a gente tem um conhecido que não é tão próximo, a gente vai elaborar de uma outra forma. Se é algum amigo mais íntimo, se é algum familiar, se é alguém mais próximo, esse rompimento desse vínculo, ele já fica um pouco mais difícil no processo de elaboração. O nível de aceitação, o que quer dizer esse nível de aceitação? Quando a pessoa está hospitalizada já já trata uma doença, já está passando um período, né, longo que ela já vem tratando, e os familiares ali cuidando, acompanhando de perto o sofrimento. Então isso meio que já prepara, né, a pessoa já se prepara, já sabe que pode acontecer. E por ver que a pessoa está sofrendo, às vezes, né, fala, não quero perder, é ruim, mas para a pessoa é melhor porque estava sofrendo. Então isso também ajuda na elaboração do luto. E o tipo de morte, que tem dentro desses vários fatores, né? Tem aquela morte que é mais repentina, que é onde a pessoa tem uma maior dificuldade de conseguir elaborar, de conseguir aceitar. Tem essa morte, como eu falei, né, por às vezes pessoa que já está tratando algum tipo de doença há um período longo. Então tudo isso vai determinar a forma que um indivíduo vai elaborar esse luto. Bom, essa questão do luto, ele é um tabu, principalmente aqui para nós, brasileiros, né? E tem uns dados interessantes aqui, deixa eu até tirar essa parte aqui de baixo, bem interessantes, que fala o seguinte, olha, falar sobre morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. Então, o assunto morte é um tabu assim, para uma quantidade muito grande de pessoas dentro dessa pesquisa que eles fizeram. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre morte. Então a gente já tem uma noção de que o assunto é muito complexo. É mais fácil a gente falar de futebol, falar de novela, de qualquer outra coisa, mas muitas pessoas não sabem como lidar com esse tipo de assunto, que é complexo. E 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. E um número muito grande de pessoas, né? E essa pesquisa ela foi divulgada no dia 24 de setembro de 2018 e ela foi pedida, né? Quem solicitou essa pesquisa foi o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. Então foi uma empresa chamada Estúdio Ideias que fez essa pesquisa a pedido do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Privados, né, particulares do Brasil. Então com isso aí dá pra gente ter uma noção de que esse assunto ele precisa ser mais falado, precisa ser comentado, e as pessoas, exatamente por não comentarmos, não falarmos sobre o assunto, é que as pessoas têm essa dificuldade de se abrir, de falar sobre a questão da morte, né, com uns com os outros.
E nesses dados também fala ali que mais de 30% das pessoas não sabe como e nem com quem falar sobre morte. E por que falar sobre morte, né? Uma das coisas assim que ajuda a pessoa a elaborar o luto é ela falar sobre a pessoa que faleceu. E a gente se comporta como se fosse um assunto proibido. Não posso falar com aquela pessoa porque ela vai ficar chateada ou ela pode ter uma crise de choro, quando é o contrário. Ela precisa repetir várias vezes a história dela com aquela pessoa, ela precisa contar, ela precisa falar sobre. Eu passei por uma experiência com uma colega, que ela perdeu a mãe, e ela estava compartilhando, né, que logo depois que perdeu a mãe, foi passar um domingo na casa do pai, com os irmãos, e chegando lá, assim, eles já tinham combinado antes, o pai já é idoso, então falou, olha, ninguém toca no nome da mamãe, ninguém fala nada, né, pra não deixar ele mais triste. Tiraram da casa tudo que lembrava ela, tiraram uma foto que ele tinha lá dela, e disse que ele ficou ali quietinho durante o almoço todo, mas antes dos filhos irem embora, ele pegou e falou, eu não gostei, não sei por que vocês estão fazendo isso. Tem nem uma semana e vocês já esqueceram da sua mãe? Ela que ajudava tanto todo mundo, que cuidava tanto de vocês, que cuidava tanto de mim, todo mundo já esqueceu, por que ninguém fala mais dela? E também comentou da foto, falou assim, olha, eu vivo com ela há tantos anos, era muito tempo que eles tinham de casamento. E tiraram a foto, eu não posso esquecer dela, se vocês tirarem isso de mim, eu já tô velha, já tenho uma certa idade, daqui uns dias eu não vou conseguir mais lembrar do rosto dela. E eu não posso esquecer dela, eu não quero esquecer dela. Foi quando eles, né, então, devolveram a foto, deixaram algumas coisas lá pra ele, porque a gente tem um pensamento errôneo de que se a gente tocar no assunto, a gente está machucando a pessoa. Quando a pessoa precisa, para elaborar esse luto, ela precisa falar. Afinal, ela está falando de alguém que foi amada, muito querida, é amada ainda, é ainda muito querida, então ela precisa, né? Você às vezes fala, olha, estava vendo uma receita aqui, lembrei de fulano gostava, vi um livro, nossa, como fulano gostava desse livro, uma canção, nossa, essa canção, né, como fulano cantava ela tão bem, como que ele gostava. Então, a gente tem que estar aberto. Infelizmente, a gente é muito fechado ainda para isso. Um momento ainda que as pessoas conseguem ser um pouquinho mais abertas para poder ouvir, né, e aceitar e acolher essa expressão de dor, é o momento ali do velório, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que nesse momento de pandemia também, de isolamento, está complicado, porque quase família nenhuma está recebendo liberação para poder fazer. Bom, gente, e qual a importância de se falar sobre o luto, né? A gente colocou 2 pontos aqui, que falar é o que vai ajudar essa pessoa a elaborar o luto mais rápido, que é o que a Ludmila acabou de falar em relação a essa abordagem de falar, ter alguém para poder ouvir. E toda pessoa enlutada precisa falar de quem morreu. Ela precisa falar da pessoa, não adianta a gente ficar falando, para com isso, nossa, já morreu, gente, já passou, para com isso, nossa, que encheção de saco, você não para de falar sobre isso, nossa, eu não quero conversar com fulano porque ele só fala disso. E a pessoa precisa de passar por esse processo, precisa de falar, precisa de externar, e precisam de pessoas ouvintes, né, com uma escuta ativa, para poder dar atenção e ouvir essa pessoa o quanto for necessário para que ela consiga tratar e passar por esse processo do luto. E a gente colocou uma observação aqui sobre a religião judaica. Tem um negócio muito interessante aqui sobre a religião judaica, que a pessoa que está enlutada, ela nunca fica sozinha. Ela tem sempre alguém do lado dela, em silêncio, justamente para ouvir a sua dor. E é importante pensar em que quando não aguentamos ouvir a dor do outro, como nos preparamos ou preparamos os nossos filhos para uma atitude diante do sofrimento alheio, né? Então esse texto a gente achou bem interessante de como que os judeus trabalham essa questão do luto, e sempre tem uma pessoa ali para ficar do lado, para não falar nada, só para ouvir e acolher a pessoa ali chorando, e ter esse tempo com ela, o tempo que ela precisa para poder falar, para poder se abrir. E é importante a gente ter esse tipo de informação e até mudar a nossa postura em relação ao luto,
a velório, a sepultamento, a ir no cemitério, né? Tem outras nações, né? Pessoas de outras nações, eles têm esse momento de ir ao cemitério como um momento de reflexão, um momento de pensar na vida, um momento de poder abrir o coração ali e falar. A gente vê muito isso em filme, né? Mas é uma cultura que nós brasileiros não temos, e se nós tivéssemos a gente ia aproveitar muito isso. Tem aqui também outras situações que a gente colocou que levam ao luto, que o luto não é somente a parte da gente passar por esse momento de perder alguém que a gente ama, perder uma pessoa conhecida, né, perder um ente querido, mas também todo quanto é tipo de perda, qualquer que seja o objeto que você ame, né, independente do que ele seja, você perdeu, e isso provoca em você o mesmo sentimento, o sentimento de luto. Você vai ter que passar pelas fases do luto que a gente vai falar daqui a pouco. E colocamos duas situações aqui que geram esse sentimento de luto, que é o divórcio e o desemprego. A gente acha que não, sair de uma empresa, isso é algo que acontece com todo mundo, isso não causa nada, é normal sair de uma empresa, e na verdade isso gera um trauma, gera um problema, né, emocional, e isso é que se compara ao sentimento também do luto, da perda de alguém, entendeu? E são duas coisas também que se intensificaram muito, né, nesse período de pandemia. A gente tem visto aí nas notícias, né, que o número de divórcio aumentou muito, por conta, a gente até comentou um pouquinho na semana passada também. Antes era todo mundo muito corrido, trabalhando fora o dia todo, alguns donas de casa o dia todo em casa, enquanto o marido trabalhava. E essa pandemia obrigou que a gente convivesse mais tempo junto. Então, isso também gerou um número muito grande de divórcio, um número grande de desemprego, e essas pessoas também passam por esse processo de luto. Passa para outro aqui. Aqui algumas características, né, que a pessoa, quando está vivenciando esse período, ela passa, que é distúrbio no sono, o distúrbio no apetite. Esse distúrbio pode ser tanto quanto, eu tenho insônia, ou então eu durmo demais, eu passo o dia todo dormindo. Eu não consigo comer, ou eu como demais. E tem comportamentos de distração, né, fica parado, assim, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Sonha com a pessoa, às vezes procura guardar algum objeto que lembra a pessoa, lembrando que sempre esses pontos, e algumas pessoas o inverso deles. Ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que guardam algumas coisas que lembram a pessoa, tem outras que já chega, já doa todas as roupas, já se desfaz de tudo que lembra, porque para algumas pessoas isso vai amenizar a dor. Então cada indivíduo, né, vai se comportar de forma diferente. Aqui a gente tem as 5 fases do luto, que é a negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. São 5 fases que essas pessoas passam, e elas não têm uma ordem. Elas podem vir 2 fases dessa de uma vez, a pessoa pode passar por uma fase, passar por outra fase, depois voltar na fase anterior. Não tem mesmo uma ordem, não. Ela acaba passando por todas essas etapas aí sem ter uma ordem definida. E aqui vocês não vão conseguir, eu acredito, enxergar esses textos que estão aqui, mas a gente vai colocar isso mais para frente. E são bem interessantes a forma que cada um responde nesse momento do luto. Então tem aí a negação, que é onde a pessoa ela demora para poder acreditar que aquilo aconteceu, ela se nega a ouvir, a falar, é naquele momento de impacto mesmo. Aqui até fala que é um mecanismo de defesa, que é temporário, que é um para-choque que alivia o impacto da notícia, e é uma recusa, né, a acreditar que aquilo realmente aconteceu. Então a pessoa, principalmente quando é algo repentino, a pessoa ela fica muito nessa fase de negação, de que não é possível, não pode ser verdade, isso não pode ter acontecido, isso não pode ter acontecido com essa pessoa, como que isso foi acontecer? Então a pessoa fica ali nessa fase de negação.
Raiva, que é quando a pessoa ela começa a expressar revolta pelo acontecido. E as pessoas podem se tornar agressivas, né, nesse momento. E também ela passa a procurar culpados. E também a fazer vários questionamentos, quando ela passa por esse período ali da raiva. A barganha. A barganha acontece quando a pessoa ela tenta firmar alguns acordos, faz algumas promessas, algumas pessoas, né, até mesmo tenta fazer algumas barganhas até com Deus, ó, porque se a pessoa sair dessa, se isso não for verdade, se isso não estiver acontecendo, se essa pessoa voltar, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou ser assado. Então, até mesmo antes de perder, quando a pessoa já está sentindo que pode acontecer, que há uma possibilidade, as pessoas já podem começar a apresentar esses comportamentos de barganha. A depressão, que também é uma fase do luto, não é porque eu estou vivendo um luto, agora eu vou ficar doente, eu vou ser uma pessoa depressiva daqui para frente, não. Essa depressão é uma depressão temporária, né? Porque é uma tristeza muito profunda. E dependendo de quem foi que essa pessoa perdeu, isso, né, pode se agravar um pouquinho mais. E a depressão, que ela pode ser a depressão reativa, que ocorre quando surgem outras perdas. Quando, por exemplo, quando a pessoa ela perde o marido, mas ela perde o provedor, e com isso ela tem prejuízos financeiros. Então é uma depressão reativa, porque ela vai tendo perdas associadas, não é só a perda por morte. Essa perda por morte traz outras perdas junto com ela. E a depressão preparatória é quando a pessoa começa a ficar mais quietinha, mais no canto dela, começa a ficar mais pensativa, né, ali pensando mesmo, tentando compreender o que aconteceu, as coisas que aconteceram na vida dela e o que ela vai fazer agora com essas coisas que aconteceram na vida dela. É quando a pessoa já está mais próximo da aceitação, que é o passo seguinte. E na aceitação é quando a pessoa ela consegue, de fato, elaborar esse luto, consegue organizar essas emoções. E quando ela consegue organizar essas emoções, ela consegue expressar de forma mais clara tanto a frustração dela, a tristeza, tudo aquilo que vinha causando essa dor enorme. Não que ela deixe de sentir essa dor, mas ela já consegue expressar de forma mais clara. Antes de falar do isolamento, só um detalhe que é muito importante ali da aceitação, que é quanto mais as pessoas demoram a passar pelo fato da negação, que quanto mais as pessoas se negam, mais difícil fica para elaborar todo o processo, né? A pessoa tem que aceitar esse momento de dor mesmo, passar por ele, chorar, sentir essa dor, porque o que a gente vê até pelo nosso próprio comportamento, que a gente já está acostumado. Às vezes a pessoa vai conversar depois que já passou, quando ela começa a chorar, ela fala, olha, desculpa por eu estar chorando. E não é desculpa, você pode chorar e tá tudo bem. Afinal, você perdeu alguém que era importante, alguém que você amava, você tem todo o direito de chorar e sofrer por isso, sem precisar se desculpar. É um direito seu passar por esse momento de sofrimento, por algo que era tão importante. Então, quando você se permite passar por esse processo ele é muito mais rápido na elaboração. Bom, sobre o isolamento social, como que funciona a questão do luto nesse período? Né? É algo bem complexo, né? E se tornou ainda mais complexo. Eu estava usando a palavra essa semana de insano, é um negócio assim totalmente fora do comum e a gente não tem noção do quanto isso afeta as nossas vidas nesse período de isolamento social. Então, tem as perdas associadas, Ludmila, você comentou a respeito disso, das perdas associadas, que é quando a pessoa perde um ente querido que ele está associado a outra coisa. Um exemplo, uma mulher, uma esposa, perde o marido que é o provedor, então tem uma perda associada. E quando isso está ligado, a pessoa perde um ente querido e ela tem problemas emocionais, tem problemas em viver esse luto e ela acaba sendo despedida do emprego. Então isso leva a uma perda associada e aí isso cria mais um problema dentro das emoções desse indivíduo. A perda de grande número de pessoas, por exemplo, aconteceu um acidente, né, uma tragédia, e essa pessoa perdeu vários indivíduos
que eram da família, que eram entes queridos, né? Nessa tragédia. Então causa o mesmo problema. O confinamento, ele faz com que o foco fique totalmente na dor. Então quando a gente está fora desse ambiente de confinamento, a gente conversa com as pessoas, a gente sai, a gente passeia, a gente tem outros gatilhos que a gente pode utilizar para poder sair desse pensamento de estar ali só focado na dor. Então quando a gente está nesse ambiente agora de confinamento, a gente fica muito tempo ansioso, e aí é o que eu falo embaixo, que é até a quebra de rotina. Você quebra totalmente a sua rotina, então você não tem aquela mesma ação diária, né, de você sair para o serviço, se envolver com outras coisas, volta para casa, vai para a faculdade, vai para a escola. Então você não tem essa rotina, você passa muito tempo ocioso, então você acaba pensando muito na dor e tendo foco. Quando você foca aquilo ali, todas as coisas, não tem, a gente vê isso algumas vezes em algumas fotos, né? Quando não tem um foco, todo o restante fica embaçado, e aquele local onde está sendo focado, ele fica bem nítido, bem atraente para onde a gente vê, onde está focado. Então essa quebra de rotina trouxe muita ociosidade, e aí ocioso a gente vai pensar assim sobre todas as coisas e principalmente focar na dor, tá? Você vai falar? É só comentar ali que, falando de perdas associadas, às vezes a pessoa perdeu algum conhecido, algum amigo, um colega, um parente, mas ela também perdeu o emprego, mas ela também passou por um período de divórcio, que é aquilo que a gente comentou antes. Exatamente. Então ela tem várias perdas, ela acumula várias perdas, o que potencializa a dor, porque ela vai ter que lidar com várias situações diferentes. E o Wesley comentou aqui também, perda de um grande número de pessoas, de acidente e tal. A gente sabe que pode acontecer, mas essa questão da pandemia trouxe algo ainda mais complicado de lidar. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, uma conhecida, e ela já perdeu mais de 10 pessoas conhecidas, mais de 10 amigos. Complicado. Imagina como que é elaborar o luto de 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí vem a outra questão do confinamento, porque o confinamento em si, a gente também já tem dificuldade de elaborar, porque é a perda também da nossa liberdade. Antes, como que a gente lidava com essas questões? Antes a gente tinha tal período que a gente passava em casa para poder elaborar aquilo ali, para poder ficar um pouco melhor, reunir forças para poder voltar ao trabalho. Mas a gente trabalhava, a gente ia para academia, a gente ia no supermercado, tem pessoas que vai para festa, que vai para balada, e com isso acaba tirando o foco ali da dor e distraindo, nem que seja por alguns momentos. Mas essa pandemia chegou, a gente não se preparou para passar por ela, ninguém sabia, a gente não tinha como, e a gente foi obrigado mesmo pela vida, tipo assim, vocês vão ter que lidar com isso, vai ter que engolir, vai ter que ser a seco. Tá aí, vocês vão ter que viver isso. Então, essa que é a questão do isolamento. A gente não ter esse preparo nem emocional para poder passar por isso. Mas isso tá aí, precisa ser vivido, a gente precisa passar por isso. Isso que é importante, a gente passar, a gente não se privar de sentir, de viver isso, para não permanecer nessa situação. É passar por ela para poder conseguir seguir adiante. Sim. É uma coisa também que tem acontecido, a gente vê nos noticiários, as informações até pelas pessoas mesmo, que tem sido impedido de realizar o velório. Isso é algo muito complicado, exatamente na elaboração do luto. Porque se você não vê a pessoa, a gente tem na cabeça que aquilo não aconteceu e que a pessoa está em algum lugar e ela vai aparecer. Uma hora ela vai aparecer. E então isso acaba atrapalhando a gente ter essa aceitação, porque a gente não viu, né? E como o governo tem tratado isso, então quando a pessoa acaba falecendo, vindo a óbito, rapidamente eles dão um jeito de fazer logo o sepultamento daquela pessoa, e a família não tem aquele tempo do velório que era normal, né? A pessoa fica ali o dia ou a noite próximo à pessoa, né, que veio a óbito, e ali ela consegue ver e entender que realmente aconteceu e entrar no processo do luto. E esse tempo de confinamento, isso não está acontecendo. Tem relatos até nos jornais mesmo, a gente já viu,
de que as pessoas não tiveram tempo de fazer o velório, né? E fora outras que tiveram problemas em relação a isso, de brigar, de querer fazer o velório, o sepultamento, mas eles estão colocando um distanciamento exatamente por conta de pegar mesmo a bactéria, né? Então está sendo algo muito complexo para as pessoas entrarem no processo de luto sem ver a pessoa que veio a óbito. A impossibilidade de estar próximo, né? Que a gente está falando em relação a essa questão do isolamento, que eu não posso ir lá, eu não posso ir abraçar a pessoa, eu não posso estar perto, as pessoas não podem chegar junto ali e participar daquele momento, né, de chorar com a pessoa, de sentir, porque há esse risco de pegar essa bactéria que está no ar. Então está uma situação muito complexa. E outra coisa que é bem complexa, que a gente estava conversando sobre isso, é o noticiário, que a gente costumava dizer que o noticiário, se a gente espremia, sai sangue, né, do jornal, e a gente só ouve notícia ruim, né? Alguns meios de comunicação, a gente só ouve notícia ruim, só ouve falando que morreu mais pessoas, que de um dia para o outro, em menos de 24 horas, dobrou, triplicou, né, essa quantidade de pessoas que vieram a óbito por conta dessa doença, e isso acaba deixando a gente com mais medo, com mais ansioso, e o terror toma conta da gente, na verdade, né? Quero só destacar aqui mais esses dois últimos pontos que o Wesley falou, que é muito importante, porque essa questão do velório. O ritual, ele é importante porque ele traz mais concretismo, é onde a gente vê mesmo concreto ali, né? Que é onde a gente vê o caixão, vê o corpo, a gente toca, a gente vê as flores, e de ver ali a gente já consegue assimilar melhor, a gente começa a ver, não, realmente aconteceu, realmente isso está acontecendo, eu estou passando por isso, não gostaria, mas é a realidade. E também é um momento em que a gente sabe que vai ver os amigos, as pessoas que vão nos abraçar, vão nos acolher, vai chorar junto com a gente, vai estar ali perto. Então isso também é importante na elaboração do luto, né? E com isso, com esse momento que a gente está vivendo, tem se tornado mais difícil. E essa questão da notícia também, que no jornal só coisa ruim, como a Wesley falou, se espremer sai sangue. Então quando a gente vai ver a notícia, a gente só vê as mortes triplicando, né, mais pessoas contaminadas, e com isso a gente fica se questionando, será que eu vou passar por isso também? Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou ficar bem? Será como é que vai ficar minha família? Será que se eu for ali no supermercado e tudo bem, como é que eu vou fazer? Né? E isso tudo gera em nós ansiedade, medo, e a gente se sente impotente, porque a gente não pode fazer nada para poder mudar a situação. Isso aí. Bom, a gente tem uma dinâmica para fazer com vocês agora. Eu vou liberar os comentários, né, até para o pessoal lá do YouTube também participar lá no chat, colocar. A gente vai passar um vídeo, né, mas eu não gostaria que você visse o vídeo, eu gostaria que você ouvisse. Então você fecha os seus olhos, eu vou colocar o vídeo, você ouça o som que o vídeo está emitindo, e você vai colocar nos comentários o que esse vídeo traz para você, o que esse som traz à sua mente, ao seu coração nesse momento. A primeira palavra. A primeira palavra que esse som emitido pelo vídeo vai trazer à sua mente, e aí eu vou liberar os comentários para você colocar aqui, tá? Deixa eu liberar aqui, mas peraí, não comenta agora não. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Fecha o olho e eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Presta atenção. Ouviram? Coloca aí embaixo, coloca aí nos comentários o que esse som trouxe à sua mente. A primeira palavra que vem na sua mente ao ouvir esse som do plantão da Globo. Coloca aí pra gente. Pode escrever nos comentários, ó. Dalta Edilene colocou tragédias. Vamos lá, coloca aí o que esse som, notícia importante.
tragédia, 2 tragédias, morte, tragédia, morte. Só notícia ruim, hein? Quem mais? Vamos lá. Queda de ministros, más notícias, notícia ruim. Lá no YouTube também, ó, notícia ruim, morte de algum famoso. Notícia ruim. Vamos lá. Notícia ruim. Só notícia ruim. Tocou o plantão da Globo. Só notícia ruim. Pode saber, o coração já dá aquela tremida. Ó, a morte do Ayrton Senna, tá vendo? Já ficou marcado esse som do plantão da Globo para lembrança da morte do Ayrton Senna. Ó, vixe, lá vem notícia ruim. Exatamente. Lá no YouTube também, ó, todo mundo tá falando, ó, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E assim também é como a gente fica. Porque pensa, igual eu comentei, essa pessoa que eu conheço que ela conhece 10 pessoas já que faleceram por conta do Covid. Quando o telefone dela toca, já vem junto com a crise de ansiedade, porque o que a mente já traz olha, já vem mais um, é mais uma notícia, é mais uma perda, é mais uma tragédia, é mais uma morte. Então a nossa mente já associa. E isso gera em nós o desespero, a ansiedade, o medo, porque a gente começa a fazer essas ligações. Isso aí. Bom, deixa eu cortar aqui os comentários rapidinho, só pra gente continuar aqui na ideia. Então, ó, nesse tempo de isolamento, como nós estamos nesse tempo de isolamento? Nós estamos com falta de contato físico, isso é iminente, né? Cada dia está piorando isso. A gente está vivendo solidão, se sentindo sozinhos, né? Muita gente que não tem os familiares dentro de casa, né? Que não tem filho, não tem marido ou esposa, os demais familiares moram em outros estados ou outra cidade, então não tem, então se sente sozinho, se sente solitário. O sentimento de impotência, de que a gente não consegue fazer nada, não tem nada que a gente possa fazer, não existe dinheiro, não existe condição nenhuma que a gente possa fazer para que essa situação mude. Então é um sentimento muito forte de impotência e o sentimento de medo, que é o que a Ludmila falou. O que vai acontecer? Será que se eu pisar na rua, se eu for na farmácia, se eu for comprar comida, será que se eu for pagar uma conta, será que se eu for na farmácia comprar um remédio eu vou passar mal e vou morrer? Será que se meu filho for ali fora pegar, né, colocar o lixo na rua, vai vir essa bactéria e ele vai passar mal e vai morrer? Como é que vai ficar minha mãe, meu pai? Como é que tá, né, as pessoas mais idosas? Então esse sentimento de medo toma conta de nós. E agora o que nós temos que fazer? Nós colocamos aqui, né, o que nós temos que fazer. E é o que a gente está fazendo agora. Uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar, né, as redes sociais para poder estar em contato com essas pessoas. E ontem a gente conversando aqui, até montando um material para poder conversar com vocês hoje, eu estava comentando com o Wesley algo que eu vi que eu achei assim, super interessante, que 2 amigos fizeram. Eles tinham o costume de estar sempre juntos e agora não pode por conta do isolamento. O que eles combinaram? Marcaram horário, nós vamos tomar café juntos, vamos tomar um café da tarde. Mas era cada um na sua casa. O que ele fez? Fez uma chamada de vídeo, um falou assim, olha, eu vou fazer o bolo, você vai e faz o café. Cada um que fez o bolo comeu seu bolo lá em frente à câmera, outro tomou seu café. Eles estavam juntos, colocando papo em dia, conversando, rindo e se vendo, né, pela câmera, por uma videochamada. E o que a pessoa, às vezes, que tá enlutada precisa? É da presença. Só que, nesse momento, nem todo mundo vai conseguir estar presente mesmo fisicamente. Então, essa chamada de vídeo é uma forma de você se fazer presente. Você olhar olho no olho, mesmo que seja aqui na câmera, você tá olhando no olho da pessoa, como que você tá. Né? A gente sabe que não vai estar bem, mas procurar saber como que tem sido o dia dela. Outra coisa, a gente respeitar o momento, porque às vezes a gente tem o costume de falar com a pessoa, mas você tem que sair dessa. Não tem que
sair dessa, é o momento dela, ela está sofrendo nesse momento, ela tem o direito de sofrer. Então, é você procurar também alguém de confiança para você poder expressar sua dor. Olha, hoje tá sendo mais difícil, hoje está mais complicado, hoje eu acordei com muita saudade, hoje eu lembrei disso, hoje eu sonhei. E aí expressar mesmo, porque é um direito seu. Você precisa expressar, precisa falar sobre, mas a gente sabe que não dá para falar com qualquer um, porque como a gente falou lá atrás, nós não fomos treinados e nem todo mundo consegue lidar com a dor do outro. Ali no momento ainda que está no velório, né, naquele ambiente, as pessoas ainda conseguem ouvir, chorar, acolher, mas saiu dali, fica muito difícil. Nem todo mundo consegue. Então isso é um exercício também que a gente precisa fazer e a dica, né, de procurar alguém de confiança para a gente estar expressando e abrindo mesmo o coração. E outra coisa é usar a criatividade. Eu não posso estar lá, mas em um momento que eu for no supermercado, eu posso passar ali e deixa uma cartinha, deixa um chocolate, deixa uma cesta de frutas. Eu sei que a pessoa gosta do bolo de coco, então vou preparar um bolo de coco e vou levar lá para ela. De alguma forma, tentar fazer com que essa pessoa volte a sorrir, nem que seja por um momento. Nem que seja porque ela sentiu que você se importou com ela, que você lembrou dela e que você está disponível para poder ouvi-la e ajudá-la a passar por esse processo. É interessante a gente saber como falar também, né? Porque tem gente que chega e fala assim: eu entendo o que você está passando, eu sei o que é isso, mas às vezes a pessoa fala isso na boa vontade de querer ajudar, mas não sabe o que a pessoa está passando, né? Por mais que alguém tenha vivido o luto, cada um tem um jeito de lidar com aquilo, uma forma de responder ao luto e de como ela vai passar. Como a gente falou aqui, nas 5 fases do luto, a pessoa não vai passar na sequência certinha, né? De entrar ali. Não, ela pode viver cada um de uma vez, ela pode viver 2 coisas, ela pode viver passar por uma e voltar nela de novo. Então cada pessoa tem uma forma de responder a isso. Outra coisa importante é porque às vezes a gente meio que até se afasta das pessoas que estão passando por isso, porque na nossa cabeça a gente fica: ai meu Deus, mas se a pessoa tiver uma crise de choro, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Quando na verdade você não precisa falar nada. Lembra que lá atrás a gente falou até da religião judaica, você precisa ficar em silêncio e ouvir, você só precisa ouvir. Quando a pessoa chora, quando ela se expressa, ela não está querendo que você resolva o problema dela. Até porque você não tem como trazer a pessoa de volta e ela sabe disso. Ela não espera nenhuma palavra maravilhosa sua, porque não existe nada que você possa falar que vá amenizar a dor dela. Então ela só precisa expressar, ela só precisa colocar isso para fora, ela só precisa ser ouvida. E é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa estar à disposição para ouvir. E a gente colocou uma pergunta aqui, essa perguntinha: quando Ludmila, fala pra mim, eu vou até liberar os comentários aqui, quando é que o luto acaba? Vamos ver o que o pessoal acha. Que hora que acaba isso? Que hora que esse sofrimento tem fim? Vocês sabem aí? Coloquem nos comentários aí se vocês sabem qual é a data de validade do luto. Coloquem aí nos comentários pra gente. Tem gente, ok, vamos colocando aí. Vamos colocando solicitação para entrar ao vivo aqui, mas calma aí. Só responder que aí você libera, se quiser, então você libera. Depois disso nós temos, deixa eu só ver aqui o cronograma aqui, gente. Tá bom. Ah, tá, a mensagem, ok. Tem algumas perguntas também, enquanto vocês respondem isso aí, deixa a gente dar uma olhada aqui. Ok. Ó, tem uma perguntinha aqui. Ó, o Washington falando aqui, tamo junto. Vamos lá. Olha, a Sheila falou aqui: quem souber avisa. Quando o luto acaba. Ó, não tem data, mas quando não sentimos mais a dor. Aí Simone respondendo, a Ingrid falou que não acaba. Danúzia: eu não posso dizer quando acaba, porque comecei o meu 6 dias. Estamos juntos, Danúzia. Acho que só diminui a dor. Elisângela falando aqui.
Lá no YouTube o pessoal está colocando, acho que é quando você não sente mais a dor. Creio que não tem fim, mas a ferida é cicatrizada com o tempo, a dor diminui e aprendemos a lidar com ela no nosso dia a dia. Pois é, realmente, assim, colocar um ponto final é complicado, porque como a gente já comentou, a gente está falando de alguém que a gente ama, de alguém que foi muito querido, um vínculo muito forte que foi quebrado, alguém que a gente construiu toda uma história. E será que a gente para de sentir essa dor em algum momento? A dor vai ser amenizada, né? Mas a gente pode dizer que esse processo de luto, ele acaba quando a pessoa já consegue imaginar a vida dela, começa a fazer planos sem sofrer, no sentido de não ter a pessoa na vida dela. Porque o que acontece? Muitas pessoas ficam presas durante muitos anos, no sentido de eu não posso ser feliz, não tenho direito de ser feliz sem ter essa pessoa do meu lado. Eu não posso mais construir nada na minha vida sem ter essa pessoa comigo. E às vezes porque não lembrou da pessoa durante um dia todo, por alguns minutos esqueceu, ela já se sente culpada. Como eu pude passar um dia sem lembrar? Alguma coisa de errado comigo, eu não posso fazer isso, estou errada. Então, quando a pessoa já começa a fazer planos, sem contar com aquela pessoa que ela já não tem mais há algum tempo, e isso leva mesmo, tem gente, se for algum parente próximo, vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, a gente não tem como definir uma data, porque cada pessoa vai sentir de forma diferente. Mas quando ela começa já a fazer planos, sem contar com aquela pessoa, né, sabendo, começa a entender que a pessoa não vai voltar, né, não tem outro jeito, eu preciso seguir a minha vida, eu preciso continuar vivendo, né? Eu vou guardar a lembrança, vou guardar aquilo que eu tenho de bom da pessoa, mas eu preciso continuar vivendo. Então a gente pode dizer que ela já conseguiu elaborar o luto. E aí ela entender também que ela ser feliz não é traição, porque às vezes o sentimento que a pessoa tem é esse, de que se eu ficar alegre, se eu ficar feliz, se eu expressar qualquer sentimento de felicidade, sendo que eu não tenho mais essa pessoa aqui comigo, tá errado, tô errada, não posso. Tem uma pergunta aqui, gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem clicar aí embaixo. Deixa eu... Tá vendo? Tem uma setinha aí. E você tem umas cartinhas com a interrogação. Você pode clicar lá e deixar a sua pergunta, mandar a pergunta pra gente. Eu vi que tem algumas pessoas aqui chamando para entrar ao vivo, que a gente vai estar vendo também isso aqui. Deixa eu responder. Já respondeu uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Lorane. Como tomar uma grande decisão no meio do luto? O luto é um momento de tomar decisões? Pois é, né? Porque a gente sabe que no momento que a gente está vivendo uma dor intensa, não é o melhor momento para poder tomar uma decisão. E também aí você tem que avaliar o quê? É um luto por morte? Ou é um luto porque eu perdi meu emprego e agora eu preciso de um novo emprego? Será que eu posso tomar uma decisão? Que tipo de decisão que você está tomando? É a decisão de que eu perdi o emprego e preciso procurar outro? Então depende do tipo de decisão que você está falando, né? De qualquer forma, se é um luto de quebra de vínculo, né? No sentido de morte, não é o momento de tomar decisão. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não, gente. A gente está chegando a quase, eu acho que tem uns 50 minutos, né? Eu acho que uns 50 minutos. Com uma hora o Instagram fecha a live, tá? Mas aí a gente abre o outro, então vocês já fiquem ligados aí no Instagram. Quem tá no YouTube não vai mudar nada. Continua na live. Vai ser só o tempo de a gente liberar uma live nova e o YouTube receber isso e a gente continua, beleza? Porque tá bem legal aqui a gente conversando sobre isso. Tem um pessoal que tá chamando ao vivo aqui para falar, que é a Simone e a Danúzia. Deixa eu abrir primeiro aqui. Pode ser nesse de cima primeiro? Então vamos abrir nesse aqui de cima. Chamar aqui para conversar. Deixa eu ficar aqui nesse. Ok, ó. Danúzia. Tá bom? Aceitou? Aceitou. Esperar aqui, a gente volta na tela normal.
Aqui, isso. Beleza, deixa eu tirar essa imagem aqui. Esse negócio sai da tela. Deixa eu tirar esse trem aqui. Aí. Fala, queridíssima. E aí, tudo bem? A gente falando desse assunto complicado, que ninguém sabe lidar com ele. Verdade. E aí? Eu estou assim no momento sem palavras. Eu não sei nem o que dizer, mas foi muito bom essa live de vocês para, né, ajudar a gente mesmo, né, quem está passando por esse processo e igual você falou do que não pode ter um velório, você não pode ver a pessoa. Eu acho que a pior coisa para mim foi isso, né? Eu falei que isso é desumano, mas Deus sabe o que faz, né? Então a gente também não tem como ficar contestando muita coisa, né? A vontade de Deus e é continuar, bola para frente, né? Sei que vocês também estão junto comigo, orando, cada um na sua casa, né? Mas vamos continuar firme aí. Gostei muito dessa live, foi muito bom mesmo. Deus, assim, está usando vocês mesmo para estar ajudando a gente nesse processo. Eu, pra falar a verdade, eu nunca imaginei que eu iria passar por um processo desse, né, dessa forma. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Obrigada mesmo. Tamo junto, querida. É muito bom ouvir você falar e ter esse espaço também, né, para as pessoas te ouvirem. Eu acho que no momento que tá aquela correria toda, não tem como, né, ter uma atenção e a pessoa talvez querer cobrar, não, porque não consegui falar com ela, não me deu atenção, não tinha nem como, não faz nem sentido, né, a pessoa brigar por isso, mas a gente entender mesmo a intenção da gente ter feito esse estudo, esses slides, é exatamente para a gente se preparar para isso, sabe? Nem aqueles que estão passando, aqueles que não passaram, aqueles que já passaram, conseguir compreender essas coisas, né, que fogem um pouco da lógica humana e só Deus mesmo que também viu seu filho morrer na cruz, né, sofrimento todo, que consegue compreender esse sentimento, né, na raiz mesmo, como que funciona e o Espírito Verdade, tem para poder trazer o consolo e fazer a gente continuar a nossa vida, caminhar. verdade. Como o Wesley falou, conte sempre com a gente, né? Presencialmente, ou se precisar tomar um café também via videochamada, toma também, tá? Pode Então, deixar, pode deixar. Foi precisando, muito legal. isso aí. Tá, joia. Bom, Tá. Beleza, Beijo. te abençoe. Tchau. Gente, é isso. Está faltando um minuto aqui para acabar. Eu acho que a gente já falou, né, tudo que a gente tinha que falar. E a gente tem uma frase aqui, que é essa frasezinha aqui, ó, muito interessante. Vou tirar os comentários para vocês verem. Ó, quando você aprende com a sua dor, você se torna professor na dor do outro. Sempre haverá alguém em treinamento na dor que precisará de alguém experiente na dor para poder ajudar. Né? Pessoal que é do Rever aí, né? Comenta aí quem é do Rever, quem é do Cura Interior, que sabe exatamente o que essas palavras querem dizer, né? Opa, desculpa. É exatamente que a gente aprende no sofrimento e a gente se torna experiente para poder ajudar o outro, né? e a gente sabe, né, que esse sofrimento em momento nenhum é bom, mas ele faz a gente passar por grandes transformações. E essas transformações muitas vezes trazem resultados positivos, né? A gente não quer, claro, que isso seja através da dor, mas a gente acaba aprendendo com ela também. E como essa frase falou,
ajudando outras pessoas que amanhã ou depois vão estar nas mesmas situações que a gente se encontra hoje. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Instagram. Lá no YouTube está acabando, ó, faltam 10 segundos. Então, muito obrigado pela participação de vocês, gente. Eu vou deixar essa live salva no IGTV para vocês acessarem e pode pedir no WhatsApp depois, tá bom? Deus abençoe. Tchau.